Agora sim, acabou a faculdade, você pegou o seu diploma, você é uma Nutri, você é um Nutri. Qual será que é a melhor escolha para eu fazer agora na minha carreira? Será que eu tenho que já fazer uma pós-graduação? Será que eu tenho que abrir o meu próprio consultório? Ou será que eu devo procurar um emprego? Aliás, se tratando de emprego, será que eu tenho que aceitar tudo que me propõe nessa vida, nesse mundão afora? Hoje nós vamos conversar sobre nutrição e carreira, porque eu recebo todos os dias dúvidas de alunos recém-formados aí em nutrição, então pessoal que tá para se formar e não sabe o que fazer depois da faculdade. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje eu vou tentar sanar a dúvida aí de você que está do outro lado, que acabou de se formar em nutrição, ou então até mesmo que se formou já faz um tempo e não conseguiu nenhuma colocação profissional, ou quem sabe você que vai se formar nos próximos meses. Eu recebo várias dúvidas dos meus alunos aí falando, cara, terminei a faculdade, agora, o que eu faço? Para falar a verdade, não tem uma receita, não tem um tipo assim, faz o X, faz o Y, ou então adota esse caminho que vai dar certo. Não existe essa receita, cada caso vai ser um caso. Eu vou tentar passar para vocês aí a minha experiência como professor dentro da nutrição e também como nutricionista. Vou falar para vocês como que foi, como tem sido a minha carreira, porque ela não terminou ainda, né? Pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo ela não terminou. Falar para vocês como que tem sido a minha carreira. E vou tentar esclarecer as suas dúvidas. Bom, você que acabou de se formar, você pode ingressar numa pós-graduação. A pós-graduação ela é basicamente dividida em dois tipos. Nós temos a pós-graduação lato sensu e nós temos a stricto sensu. O que seria a pós-graduação lato sensu? São as especializações. Então, por exemplo, eu quero me especializar em nutrição esportiva. Então você faz uma pós-graduação em nutrição esportiva, em nutrição clínica, em gestão de unidades de refeição, GUPR. O que significa GUPR mesmo? Esqueci. Eu quero fazer uma especialização em saúde coletiva. Então você vai fazer uma pós-graduação lato sensu. Você consegue encontrar vários tipos de pós-graduação. Eu atuo nesse tipo de pós-graduação como professor e também como coordenador. Você consegue encontrar essas pós-graduações na modalidade EAD, né, ensino à distância, ou então até mesmo presencial. Quando você for escolher uma pós-graduação, é claro que você tem que levar em consideração o que cabe no bolso, isso é evidente, mas muitas das pós-graduações lato sensu, embora elas sejam aí de diferentes instituições, os professores muitas vezes são os mesmos. Por exemplo, eu sou professor de pós-graduação lato sensu e eu não presto serviço só para uma universidade. Eu presto serviço para quem me pagar. Então se você me pagar, eu vou lá e dou aula para você. Basicamente é assim que funciona. Então você tem a instituição XYZ, elas fazem ali uma oferta para você e você vai dar aula nesses locais, nessas instituições. Então muitas vezes os professores, eles são os mesmos, tá? Os que rodam aí nessas instituições. São poucas instituições que exigem exclusividade do professor, que fala, olha, você vai dar aula para mim, mas você só dá aula para mim, não pode dar aula para outras instituições. São raros esses casos. Então leve em consideração o corpo docente. Putz, aquele professor é legal, aquele professor já tive aula com ele, aquele professor explica bem, aquele cara tem uma certa experiência que eu acho que vai ser proveitosa para a minha carreira. Então leva isso em consideração também. Outra coisa que você tem que considerar é claro, deslocamento. Então muitas vezes tem uma pós-graduação que é perto ali da sua cidade, que é perto da sua casa, isso pode ser particularmente interessante. Isso se tratando da modalidade presencial. Mas também nós temos dois tipos de modalidades distintas, ou então até mesmo o ensino híbrido. O que seria isso? Nós podemos ter uma especialização que ela é presencial, ou então você pode encontrar na forma EAD, à distância. Ou então até mesmo instituições que pegam um pouquinho do presencial e um pouquinho do EAD.
O que vai determinar qual pós-graduação você vai fazer, qual modalidade dessas você vai fazer, você tem que escolher não só pelo preço. Normalmente as EADs são mais baratas, mas não faça esse erro de escolher só pelo preço. Escolha aquela pós-graduação, aquela modalidade da qual você vai ter um aproveitamento melhor. Se você for pensar, putz, eu vou pegar a EAD porque eu tenho preguiça de me deslocar até a faculdade. cara, aconselho, nem faça pós-graduação se esse for a sua atitude. Então nem faz, porque sabe por quê? Que você vai ter preguiça. Se você tem preguiça de ir até o local da instituição, você vai ter preguiça de ler o conteúdo. Então nem faz pós-graduação, fica de boa que tem outros caminhos que também podem te levar ao sucesso na carreira. E aí, por outro lado, nós temos a pós-graduação stricto sensu. O que seria a pós-graduação stricto sensu? Seria para quem quer ir para a área acadêmica, seja no desenvolvimento de pesquisas científicas ou então até mesmo para docência. Por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado. Se você quiser ser professor, é bastante interessante você ter esse tipo de pós-graduação. Então, a stricto sensu, você vai ter o mestrado, que tem aí uma duração média de 2 a 3 anos. Você tem o doutorado, que vai ter uma duração média aí de 3 até 5 anos. Você tem o pós-doutorado, que tem uma duração média de 2 anos. E depois você tem a livre docência, que é para quem já está aí nessa carreira, nessa estrada há um tempo um pouco maior e já tem um certo nível de experiência. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre pós-graduação em stricto sensu, como faz para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, quais são as possibilidades, escreve aí nos comentários que eu gravo um vídeo para vocês. Pessoal, e aí existem aquelas pessoas que elas falam, cara, não quero fazer pós-graduação, eu quero primeiro exercer a minha atividade. Uma boa forma de você já conseguir um bom emprego depois que você se forma, eu vejo muitos colegas que se formaram comigo e até mesmo alunos seguindo esse tipo de possibilidade. É você fazer um bom estágio e esse próprio estágio já te contratar. Isso acontece com uma frequência enorme. Então, se você está em época de fazer estágio e você vai prestar serviço ali, você vai fazer estágio numa instituição que você curte, que você gosta, em um hospital que você gosta ou numa empresa que você gosta, preste um bom serviço durante o estágio, porque as recomendações elas costumam vir assim de balde. Então você tem lá a nutricionista que ela é responsável pelo restaurante e ela sabe que aquela mesma empresa que ela presta serviço abriu um novo restaurante que está precisando de nutricionista. Cara, é muito comum essa nutri que você fez estágio te recomendar, desde que você tenha feito um estágio legal, desde que você tenha mostrado proatividade, ética e também conhecimento. Uma outra possibilidade é você dar a cara a tapa, distribuir currículo. E sim, você tem que dar a cara a tapa, você tem que distribuir currículo. Ninguém vai bater na sua porta e falar, nossa, você quer um emprego porque você é bonitinho? Não vai acontecer isso, tá, pessoal? Você tem que distribuir currículo. Você pode pedir recomendações para os seus professores da graduação. Normalmente nós professores, a gente também tem os nossos grupos e sempre que aparecem ali possibilidades, um professor acaba falando para o outro. Aliás, nós temos um grupo de estudos no Telegram. Se você quiser fazer parte, vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí eu separei essa parte do vídeo para contar para vocês como que tem sido a minha carreira. Quem sabe você consiga ter algum tipo de ideia. Bom, eu escolhi a nutrição porque eu já queria ir para a área da nutrição esportiva. Eu sempre tive uma ligação com o esporte. Eu me perguntava, será que suplemento funciona? Aquela dieta funciona? Vou estudar para saber. Dessa forma eu ingressei na nutrição. Durante o último ano ali da nutrição, eu já prestei uma prova para entrar no mestrado. Eu consegui passar e entrar no mestrado sem mesmo ter o diploma, né? Tipo aquele cara que coloca a carroça na frente dos bois, esse cara sou eu. Mas no final deu certo, consegui ali me formar, ingressei no mestrado. Do mestrado, depois de me formar no mestrado, eu recebi um convite da universidade que eu fiz o mestrado para que eu me tornasse professor. Olha só que interessante, eu recebi um convite da universidade que eu fui aluno para que eu me tornasse professor. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com você, por que não? Depois que eu terminei o mestrado, então eu comecei a lecionar e eu ingressei no doutorado em uma outra
universidade. Dessa forma, eu fui conhecendo novos colegas, fazendo network entre os colegas, conhecendo ali outros professores que me indicaram para outras instituições. E sempre que eu assumia um compromisso nessas instituições, eu entregava ali o que eu assumia, e isso sempre foi muito importante para que eu fosse chamado cada vez mais para outras universidades. Depois eu acabei terminando o doutorado, eu abri, já no final do meu doutorado, eu abri aqui o consultório, eu já atendia durante esse tempo também atletas, normalmente atletas da área de esportes de combate, eu abri o meu consultório e hoje eu tô aqui conversando com vocês. Então olha só, eu acabei me formando e ingressando direto numa pós-graduação, mas isso foi algo que aconteceu comigo. E eu costumo aconselhar os meus alunos a, depois que se formarem, eles não entrassem direto numa pós-graduação, seja lato sensu, seja stricto sensu. Calma que eu já vou explicar para vocês. Muitas vezes quando eu estou dando aula nas especializações e eu vejo alunos que acabaram de se formar e vão direto para a especialização, esses alunos muitas vezes eles chegam muito crus. Ou seja, tudo que se fala durante a especialização acaba sendo uma novidade para aquele aluno. Então o conselho que eu costumo dar para os meus alunos que acabaram de se formar é o seguinte: cara, se formou, tenta exercer a profissão durante 1 ou 2 anos. Não deixa de estudar. Vai aprender um outro idioma, quem sabe o inglês, que acaba sendo ótimo, muito bom para que você consiga ler artigos científicos dos mais avançados. Se formou, tenta exercer a profissão durante 1 ou 2 anos, seja com atendimento, seja ali em restaurante, enfim, e aí depois vai para a pós-graduação. Por que eu falo isso? Porque quando esse aluno, depois de 1 ou 2 anos já no mercado de trabalho, ele ingressa na pós-graduação, esse aluno ele consegue levar dúvidas do dia a dia para dentro da sala de aula. E na sala de aula ele acaba obtendo as respostas. Então é esse o conselho que eu costumo dar para todos os meus alunos. Aquele aluno que normalmente se formou e já vai para pós, ele chega lá e tudo que você fala acaba sendo novidade. É claro que existem exceções, né? Existem exceções e também isso não significa que você seja um mau ou um bom aluno. É só o que eu reparo, essa é a minha percepção enquanto professor. Beleza? Pessoal, espero ter colaborado com o ensino de vocês. Escreve aí nos comentários dúvidas que vocês tenham sobre carreira. Eu posso até gravar outro vídeo sobre carreira para vocês, mas escreve nos comentários que eu respondo para vocês. Não esquece de deixar o like que vocês me ajudam demais. Se inscreve no canal e também ative as notificações, porque nós temos vídeos todos os dias sobre nutrição, suplementação, saúde e ciência. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para vocês e a bolinha para se inscrever. Vai que você esquece.